Nam Sankirtanam Jagya Ki Jai, ISKCON Guru Vrinda Ki Jai, Brihat Maridanga Ki Jai, Sankirtanam Jagya Ki Jai. Casa de Cultura Vaishnava Srila Prabhupada Suzano Mandir Brasil Yatra Ki Jai. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos. Nitai Gaura Premanande. Shri Shri Krishna Jamastami Ki Jai. Shri Krishna Jamastami Ki Jai. Shri Shri Krishna Jamastami Mahotsava Jagya Ki Jai. Todas as glórias sejam para Shri Shri Guru Shri Gauranga. Então vamos ler do livro de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Krishna satisfaz seus devotos. Capítulo, terceiro capítulo, 13º capítulo. Krishna satisfaz seus devotos. É do segundo volume. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Por dias a fio, Krishna ouviu Uddhava contando todos os detalhes de sua visita a Vrindavana, sobre o estado de seu pai e de sua mãe, e sobre as gopis e os pastorzinhos de vacas. O Sr. Krishna ficou plenamente satisfeito de que Uddhava fora capaz de consolá-los por intermédio de suas instruções e da mensagem que se lhes transmitiu. Nessa ocasião, o Sr. Krishna decidiu ir até a casa de Kubja, a mulher corcunda, que o havia satisfeito oferecendo-lhe sândalo quando ele entrava na cidade de Mathura. Como se declara no Bhagavad Gita, Krishna sempre tenta satisfazer seus devotos, ao passo que os devotos tentam satisfazer Krishna. Assim como os devotos sempre pensam em Krishna no íntimo deles, da mesma forma Krishna pensa em seus devotos no íntimo dele. Quando Kubja foi convertida numa bela moça da sociedade, ela quis que Krishna viesse até a casa dela para que pudesse tentar recebê-lo e adorá-lo à sua própria maneira. Geralmente, as moças da sociedade tentam satisfazer seus clientes oferecendo-lhes os corpos para eles desfrutarem. Mas esta moça da sociedade, Kubja, sentiu-se realmente cativada por uma luxúria de satisfazer seus sentidos com Krishna. Certamente, Krishna não teve desejo de satisfazer seus sentidos quando desejou ir até a casa de Kubja. Kubja já havia satisfeito os sentidos de Krishna ao lhe fornecer a polpa de sândalo sob o pretexto de satisfazer os sentidos dela. Ele decidiu ir até a casa dela, não realmente para satisfazer os sentidos, mas sim para convertê-la numa devota pura. Krishna é sempre servido por muitas milhares de deusas da fortuna. Portanto, ele não precisa se dirigir até uma moça da sociedade para satisfazer seus sentidos. Porém, como é amável com todo mundo, ele decidiu ir até lá. Disse que a lua não retira seu brilho do pátio de uma pessoa desonesta. Similarmente, a misericórdia transcendental de Krishna jamais é negada a ninguém, quer a pessoa tenha lhe prestado serviço através da luxúria, da ira, do temor ou do amor puro. No Chaitanya Charitamrita se declara que se um devoto quiser servir a Krishna e ao mesmo tempo quiser satisfazer seus próprios desejos luxuriosos
Krishna vai manejar as coisas de modo que este devoto se esqueça de seu desejo luxurioso e se purifique completamente, ocupando-se constantemente no serviço ao Senhor. Krishna foi à casa de Kubja juntamente com Uddhava, a fim de cumprir a promessa que fizera no passado. Quando chegou à casa dela, Krishna viu que a casa estava completamente enfeitada de modo a excitar os desejos luxuriosos de um homem. Isso sugere que havia muitos quadros de nus sobre os quais havia dosséis e bandeiras bordadas com colares de pedras, além de camas confortáveis e cadeiras almofadadas. Os quartos estavam providos com guirlandas de flores e estavam bem perfumados com incenso e borrifados com água perfumada. Além disso, estavam iluminados com belas lâmpadas. Quando Kubja viu que o Senhor Krishna viera até a casa dela a fim de cumprir com a promessa que fizera de que a visitaria, ela levantou-se imediatamente da cadeira para vir recebê-lo. Acompanhada por suas muitas amigas, ela pôs-se a conversar com ele com grande respeito e honra. Após oferecer um lugar confortável para o Senhor Krishna sentar-se, ela o adorou de uma forma que convinha exatamente à posição dela. Uddhava foi recebido de forma similar por Kubja e suas amigas, mas, como não se encontrava ao mesmo nível de Krishna, ele simplesmente sentou-se no solo. Sem perder mais tempo, como se faz em situações assim, Krishna entrou no quarto de dormir de Kubja. Entre mentes, Kubja tomou seu banho e passou polpa de sândalo em seu corpo. Ela se vestiu com roupas bonitas, joias valiosas, ornamentos e guirlandas de flores e se apresentou perante Krishna a mastigar nozes de betel e outros comestíveis inebriantes e a se borrifar com perfumes. Enquanto se encontrava graciosamente diante do Senhor Krishna, o qual é conhecido como Madhava, o esposo da deusa da fortuna, seu olhar sorridente e seus olhos vivos estavam cheios de timidez feminina. Quando percebeu que Kubja hesitava em se aproximar dele, Krishna imediatamente agarrou-lhe a mão, a qual estava decorada com braceletes. Com grande afeto, ele a puxou para si e fê-la sentar-se ao lado dele. Pelo simples fato de anteriormente ter oferecido polpa de sândalo a Krishna, o Senhor Supremo, Kubja livrou-se de todas as reações pecaminosas e tornou-se apta para desfrutar com ele. Então, ele pegou os pés de lótus, ela pegou os pés de lótus de Krishna e colocou-os sobre seus seios que queimavam com o fogo ardente da luxúria. Ao cheirar a fragrância dos pés de lótus de Krishna, ela se libertou imediatamente de todos os desejos luxuriosos. Deste modo, Krishna permitiu que ela o abraçasse com os dois braços e mitigasse assim o desejo há muito acalentado de ter Krishna como visitante de sua casa. No Bhagavad Gita se declara que uma pessoa não pode se ocupar no serviço transcendental amoroso ao Senhor se não está livre de todas as reações materiais pecaminosas. Pelo simples fato de ter fornecido polpa de sândalo a Krishna, Kubja foi recompensada dessa maneira. Não a ensinaram a adorar Krishna de nenhuma outra maneira, por isso, ela quis satisfazê-lo por intermédio de sua profissão. No Bhagavad Gita se confirma que podemos adorar o Senhor até mesmo por intermédio de nossa profissão, caso a ofereçamos sinceramente para o prazer do Senhor. Então, Kubja disse a Krishna: por favor, meu querido amigo, fique comigo ao menos por alguns dias. Divirta-se comigo, você e seu amigo de olhos de lótus, Uddhava. Não posso deixá-lo imediatamente. Por favor, satisfaça o meu desejo.
Como se declara nas versões védicas, a suprema personalidade de Deus tem potências múltiplas. De acordo com a opinião perita, Kubja representa a potência Purusha Shakti de Krishna, da mesma forma que Srimati Radharani representa a potência Chit Shakti dele. Embora tivesse pedido que Krishna permanecesse com ela por alguns dias, Krishna convenceu-a polidamente de que não poderia ficar. Krishna visita este mundo material ocasionalmente, ao passo que sua ligação com o mundo espiritual é eterna. Krishna está sempre presente, seja nos planetas Vaikunta, seja no planeta Goloka Vrindavana. Prakata Lila é o termo técnico que indica a presença dele no mundo espiritual. Após satisfazer Kubja com palavras doces, Krishna regressou à sua casa, juntamente com Uddhava. No Srimad Bhagavatam há um aviso de que não é muito fácil adorar Krishna, porque ele é a suprema personalidade de Deus, o principal entre os Vishnu Tattvas. Não é muito fácil adorar Krishna ou ter associação com ele. Há um aviso específico para os devotos que se sentem atraídos por Krishna através do amor conjugal. Não é bom que eles desejem ter gratificação dos sentidos por intermédio da associação direta com Krishna. Na realidade, as atividades de gratificação dos sentidos são materiais. No mundo espiritual, há sintomas como o beijo e o abraço, mas não há nenhum processo de gratificação dos sentidos como existe no mundo material. Este aviso é dado especificamente àqueles que são conhecidos como Sahajias, os quais tomam por certo que Krishna é um ser humano comum. Eles desejam gozar de vida sexual com Krishna de uma forma pervertida. A gratificação dos sentidos é extremamente insignificante numa relação espiritual. Qualquer pessoa que deseja ter relação de gratificação pervertida dos sentidos com Krishna deve ser considerada pouco inteligente. É preciso corrigir a mentalidade de tal pessoa. Depois de algum tempo, Krishna cumpriu a promessa que fizera de que visitaria a Krura na casa deste. A relação que a Krura tinha com Krishna era de servo deste, de modo que Krishna queria que a Krura lhe prestasse algum serviço. Ele foi à casa de Akrura acompanhado pelo Sr. Balarama e por Uddhava. Quando Krishna, Balarama e Uddhava se aproximavam da casa de Akrura, este se apresentou, abraçou Uddhava e ofereceu respeitosas reverências ao Sr. Krishna e a Balarama, prostrando-se diante deles. Por sua vez, Krishna, Balarama e Uddhava ofereceram-lhe reverências, ao que Akrura ofereceu-lhes lugares apropriados para se sentarem. Quando todos estavam sentados confortavelmente, Akrura lavou-lhes os pés e borrifou a água sobre sua cabeça. Aí então ele ofereceu belas flores e polpa de sândalo numa adoração regular. Todos os três ficaram muito satisfeitos com o comportamento de Akrura. Então Akrura prostrou-se diante de Krishna, colocando sua cabeça no chão. Depois Akrura pôs-se a massagear gentilmente os pés de lótus de Krishna, mantendo-os sobre o seu colo. Quando Akrura se sentiu plenamente satisfeito na presença de Krishna e Balarama, seus olhos se encheram de lágrimas de amor por Krishna e ele começou a oferecer suas orações como se segue. Meu querido Senhor Krishna, você foi muito amável em ter matado Kansa e os associados deste. Você salvou toda a família da dinastia Yadu da maior das calamidades. Os membros da grande dinastia Yadu irão sempre lembrar-se de que você os salvou. Meus queridos Senhor Krishna e Balarama, vocês são a personalidade original de quem tudo emana. Vocês são a causa original de todas as causas. Vocês têm energias inconcebíveis e são todo penetrantes. Não há nenhuma outra causa e efeito, grosseira ou sutil, além de vocês. Vocês são o Brahman Supremo
realizado por intermédio do estudo dos Vedas. Por intermédio de sua energia inconcebível, podemos vê-los realmente diante de nós. Vocês criam esta manifestação cósmica por intermédio de suas próprias potências, e vocês mesmos entram nela. Assim como os 5 elementos materiais, a terra, a água, o fogo, o ar e o céu, distribuem-se em todas as coisas manifestas por intermédio de diferentes espécies de corpos, da mesma forma vocês entram sozinhos em diferentes variedades de corpos criados por sua própria energia. Vocês entram no corpo como a alma individual e também entram independentemente como a superalma. Sua energia inferior cria o corpo material. As entidades vivas, as almas individuais, são suas partes integrantes e a superalma constitui sua representação localizada. Este corpo material, a entidade viva e a superalma constituem um ser vivo individual, mas, originalmente, todos eles são diferentes energias do único Senhor Supremo. No mundo material, você cria, mantém e dissolve todas as manifestações por intermédio da interação de 3 qualidades, a saber, bondade, paixão e ignorância. Você não se envolve pelas atividades dessas qualidades materiais, porque seu conhecimento supremo jamais é superado, como acontece no caso da entidade viva individual. Assim como o Senhor Supremo entra nessa criação material e deste modo ocorrem a criação, a manutenção e a destruição no seu devido curso, da mesma forma a entidade viva, parte integrante, entra nos elementos materiais e um corpo material é criado para ela. A diferença entre a entidade viva e o Senhor é que a entidade viva é parte integrante do Senhor Supremo e tem a tendência a ser dominada pela interação das qualidades materiais. Já que Krishna, o Param Brahma, o Brahman Supremo, está sempre situado em conhecimento pleno, tais atividades jamais o dominam. Por isso, Krishna é chamado de Achyuta, que significa que ele jamais cai. A ação material jamais domina o conhecimento que Krishna tem da entidade espiritual, ao passo que as diminutas entidades vivas, partes integrantes, estão sujeitas a ter sua identidade dominada pela ação material. As entidades vivas e individuais são eternamente partes integrantes de Deus. Como são centelhas diminutas do fogo original, Krishna, elas têm a tendência a se extinguirem. A Krura continuou. A classe de homens pouco inteligente compreende mal sua forma transcendental, pensando que ela também é feita de energia material. Este conceito não se aplica a você em absoluto. Na realidade, você é completamente espiritual, não havendo diferença alguma entre você e seu corpo. Por causa disto, não é possível que você seja condicionado ou liberado. Você é sempre liberado em qualquer condição de vida. Como se declara no Bhagavad Gita, só os tolos e os patifes consideram que você é um homem comum. Considerar que sua onipotência é um de nós, condicionado pela natureza material, é um equívoco que se deve ao nosso conhecimento imperfeito. Quando as pessoas se desviam do conhecimento original dos Vedas, elas tentam identificar as entidades vivas comuns com sua onipotência. Sua onipotência aparece nesta terra em sua forma original, a fim de restabelecer o conhecimento verdadeiro de que as entidades vivas não são nem unas com o Deus Supremo, nem iguais a Ele. Meu querido Senhor, você está sempre situado na bondade não contaminada, Shuddha Sattva. É necessário que você apareça para restabelecer o verdadeiro conhecimento védico, em contraposição à filosofia ateísta que tenta estabelecer que Deus e as entidades vivas são iguais. Meu querido Senhor Krishna, desta vez você apareceu na casa de Vasudeva como filho deste,
juntamente com Shri Balarama, sua expansão plenária. Sua missão é matar todas as famílias reais ateístas, juntamente com a imensa força militar delas. Você adveio para diminuir a sobrecarga do mundo e, com o fim de cumprir esta missão, glorificou a dinastia de Yadu, aparecendo na família como um de seus membros. Meu querido Senhor, hoje tive minha casa purificada por sua presença. Tornei-me a pessoa mais afortunada do mundo. A suprema personalidade de Deus, que é adorado por todos os diferentes tipos de semideuses, pitres, entidades vivas, reis e imperadores, e que é a superalma de tudo, apareceu na minha casa. A água dos pés de lótus dele purifica os 3 mundos, e hoje ele veio amavelmente à minha casa. Quem é que nos 3 mundos, entre os homens realmente eruditos, não se refugiará em seus pés de lótus e não se renderá a você? Quem é que, sabendo bem que não há ninguém que possa ser tão afetuoso quanto você e com seus devotos, quanto você é com seus devotos, quem é que será tolo ao ponto de negar tornar-se um devoto seu? Em toda a literatura védica se declara que você é o mais querido amigo de todas as entidades vivas. Isso está confirmado no Bhagavad Gita, Suridam Sava Bhutanam. Você é a suprema personalidade de Deus, completamente capaz de satisfazer os desejos de seus devotos. Você é o verdadeiro amigo de todo mundo. Apesar de se dar a seus devotos, você jamais se esgota de sua potência original. Sua potência não diminui nem aumenta em volume. Meu querido Senhor, até mesmo os grandes yogis místicos e semideuses têm muita dificuldade em verificar seu movimento. Eles não são capazes de se aproximar de você e, não obstante, por sua misericórdia sem causa, você consentiu amavelmente em vir até minha casa. Este é o momento mais auspicioso na viagem de minha existência material. Unicamente por sua graça, posso compreender que minha casa, minha esposa, meus filhos e minhas posses mundanas são todos diferentes laços à existência material. Por favor, corte o nó e salve-me deste enredamento de sociedade, amizade e amor falsos. O Senhor Shri Krishna ficou muito satisfeito com as orações que a Krura lhe ofereceu. O sorriso dele cativava a Krura cada vez mais. O Senhor respondeu-lhe como se segue: Meu querido Akrura, apesar de sua submissão, considero que você é meu superior, que você está ao nível de meu pai, de meu mestre e de meu mais bem-querente amigo. Por isso, você é digno de minha adoração, uma vez que você é meu tio. Você sempre há de me proteger. Desejo que você me mantenha, porque sou um de seus próprios filhos. Afora esta relação filial, você haverá de ser adorado sempre. Qualquer pessoa que deseje boa fortuna deve oferecer suas respeitosas reverências a personalidades como você. Você é superior aos semideuses. As pessoas adoram os semideuses quando necessitam de alguma gratificação dos sentidos. Os semideuses oferecem bênçãos aos devotos deles depois que estes os adoram. Mas um devoto como a Krura está sempre pronto a oferecer a maior bênção às pessoas. Uma pessoa santa ou um devoto tem liberdade para oferecer bênçãos a todo mundo, ao passo que os semideuses só podem oferecer bênçãos depois que são adorados. Só podemos tirar proveito do lugar de peregrinação depois que chegamos lá. Demora muito tempo para que uma pessoa satisfaça um desejo se ela adora um semideus particular. Mas as pessoas santas como você, meu caro Akrura, podem satisfazer imediatamente todos os desejos dos devotos. Meu querido Akrura, você é sempre nosso amigo
e bem-querente. Você está sempre disposto a atuar para o nosso bem-estar. Por isso, por favor, vá até Hastinápura e veja o que arranjaram para os Pandavas. Krishna estava muito ansioso por receber notícias dos filhos de Pandu, porque esses haviam perdido seu pai quando ainda eram muito jovens. Como é muito amigável com seus devotos, Krishna estava ansioso por receber notícias deles e, por isso, encarregou a Krura de ir até Hastinápura e obter informações a respeito da verdadeira situação dos Pandavas. Krishna continuou dizendo: ouvi dizer que, depois da morte do rei Pandu, os jovens filhos dele, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva, juntamente com sua mãe viúva, ficaram sob os cuidados de Dhritarashtra, que deve cuidar deles como um tutor. Mas ouvi dizer também que Dhritarashtra é não apenas cego de nascença, como também cego em seu afeto por Duryodhana, seu filho cruel. Os 5 Pandavas são os filhos do rei Pandu, mas Dhritarashtra não está disposto favoravelmente em relação aos Pandavas por causa dos planos e intenções que ele tem. Por favor, vá lá e investigue como Dhritarashtra está tratando com os Pandavas. Quando tiver recebido sua informação, hei de considerar como favorecer os Pandavas. Dessa maneira, Krishna, a suprema personalidade de Deus, mandou que a Krura fosse até Hastinápura e depois, então, regressou à casa acompanhado por Balarama e Uddhava. Fim do significado de Bhaktivedanta ao 13º capítulo. Krishna satisfaz seus devotos, do 2º volume de Krishna. Shri Shri Krishna Jamastami Ki Jai. Bom, aqui só lembrando, Uddhava, a Krura tinha uma relação de Dasarasa com Krishna, né? Ele era um servo de Krishna, se relacionava como um servo de Krishna e nunca se desviou dessa servidão, mesmo servindo Kansa. Na verdade, ele trabalhava para Kansa, né? Foi a Krura que foi até Vrindavana buscar Krishna e Balarama para cair na armadilha de Kansa. Mas nem ele colocando um elefante poderosíssimo, violento, como Kuvalayapida e Chanura, Mustika, toda aquela galera lá, para lutar com Krishna e Balarama quando eles chegassem, nem assim os planos de Kansa deu certo. Krishna acabou com todo mundo e depois acabou com ele. E a Krura serviu o patrão dele, serviu Kansa, mas sempre servindo Krishna. Tanto é que quando eles estão voltando de Vrindavana, a Krura deu hora do Gaita, todo mundo foi tomar um banho no Jamuna, Krishna, Balarama e a Krura. Os dois tomaram banho, voltaram, ficaram na quadriga lá embaixo de umas árvores, longe do rio Jamuna, e a Krura pediu permissão para eles e foi cantar o Gaita, tomar o banho deles, depois deles, e quando ele olha para dentro do Jamuna, ele vê Krishna e Balarama. Ele falou, então a Krura não é qualquer um. Achou estranho, é Krishna e Balarama aqui dentro. Tem alguma coisa errada. Parou, saiu correndo, foi, olhou, os dois estavam lá sentados na quadriga, na sombra, conversando e tal, e ele falou, Aí voltou, bom, deixa eu continuar cantando meu Gaita. Só quando ele olhou, aí sim que a surpresa foi maior. Porque aí ele viu o Vishnu-loka, ele viu Vaikunta, ele viu Krishna Balarama, as deusas da fortuna, servindo os dois, os Charanas, os Siddhas, glorificando Krishna e Balarama, os grandes sábios em volta, Narada, Pralada,
todo mundo ali, aí a Kruda ficou em êxtase. Aí a Kruda ficou em êxtase e quando saiu dali, saiu e reverenciou os dois na quadriga, continuou a viagem deles, mas assim, poxa, que viagem. Mas viagem... Então, e ele começa... Tem mais orações que a Kruda faz para Krishna e Balarama, tem outras orações de Kruda que são completamente filosóficas. A Kruda fala a filosofia, deixando claro como Krishna Astu Bhagavan Swayam, como Krishna é a suprema personalidade de Deus. Então, não é qualquer uma. Assim como Kubja também não era qualquer uma. Kubja estava assim, toda corcunda, mal acabada, detonada. Mas ela, quando viu Krishna, correu para dar um pouco de polpa de sândalo para Krishna. E Krishna falou, está me dando mesmo? Está me servindo? Jidyatamam Prapadya Tetashatavi Vajamiyahani. Na proporção que você se rende a mim, eu manifesto para você. Está preocupada comigo? Vou me preocupar com você. E como Krishna satisfaz todos os desejos. Na verdade, Krishna, ele é a vida de Krishna é satisfazer desejos. As nossas vidas é ter nossos desejos satisfeitos por Krishna. Então, Krishna sabia no íntimo que Kubja não estava muito feliz naquele corpo ali, toda detonada. Então, ele fez uma reforma nela. Ela ficou belíssima, super atraente por causa da bênção de Krishna. E depois, para pagar a Krishna, quando ela viu aquele milagre transcendental, ela falou, vai qualquer hora me visitar lá em casa. E aí é essa história, aí Krishna vai, é a sequência. Mas, certamente, aí são todos associados íntimos de Krishna. Não se trata de Nityabada comum, não é qualquer um. Então, é mais do que enfatizado o ponto de que Krishna está sempre satisfazendo os desejos dos devotos. E por isso os devotos se tornam assim, plenos de bem-aventurança, felicidade espiritual mesmo. Mas é porque não é que Krishna é diferente com ninguém, ele é igual com todos, ele satisfaz desejos. Só que os devotos aprendem a desejar corretamente, espero, né? Os devotos devem aprender a desejar corretamente. Devem aprender a desejar corretamente, porque seja lá o que for, Krishna vai satisfazer. Então, estamos tendo essas informações dos Vedas, de Prabhupada, e temos que aprender a desejar. Aprender a desejar. Não existe, como falei no começo, nada superior ao amor por Deus. Não existe. Então nós temos que desejar desenvolver amor por Deus. E tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda. Essas atividades transcendentais de Krishna, só por serem ouvidas e faladas, já incrementam o nosso amor por Ele. Já erradica a ilusão da nossa inteligência, do nosso coração, da nossa mente. Purifica a inteligência contaminada, espiritualiza ela. Então, por isso, Krishna está sempre fazendo a parte dele. Agora nós temos que fazer a nossa. A nossa é acertar nos desejos. Acertar. Nós devemos desejar, assim como as almas liberadas, mesmo já estando satisfeitas, como é explicado no verso Atmarama, né? Autossatisfeitas, elas desejam sempre fazer sacrifícios, austeridades, penitências, renunciar, para dar prazer para Krishna, para satisfazer Krishna. Então, se nós quisermos trilhar o caminho correto, não podemos ser diferentes. Não podemos ser diferentes. Por isso que Krishna falou no Bhagavad Gita que Bhaktyamana Vidyanati, só através do serviço devocional, mesmo
alguém pode me conhecer de verdade. Só. E de nenhuma outra maneira. De nenhuma outra maneira. Ah, mas satisfaz um pouco, Krishna. A gente quer satisfazer um pouco ou quer satisfazer plenamente? Para estarmos plenamente satisfeitos? Depende. É a história do saber desejar. Talvez a gente se satisfaça com pouco, mas quem é realmente sudia, inteligente de verdade, ele não se satisfaz com pouco, ele quer se satisfazer plenamente. E satisfação plena só vai ter quem estiver plenamente absorto em amor por Deus, em amor por Krishna, porque essa é a recíproca. Essa é a recíproca. Então, aqui também, na Uddhava Gita, Krishna fala também para Uddhava, meu querido Uddhava, né? Na Sadhyayati Man Jogo, quer dizer, nem, na Sadhyayati Man Jogo, na Sankhya Dharma Uddhava, na Shodaya Stapa Tiago Yato Bhakti Mamurdita. Krishna falou, meu querido Uddhava, nem o que os Hiranyagarbhas fazem, nem a meditação transcendental, nem a Sankhya Yoga, nem a especulação filosófica, nem o conhecimento dos elementos materiais, conhecimento analítico dos elementos materiais, a realização de Brahman, especulação filosófica, nem, isso é Sankhya, na Sankhya, Dharma, nem caridade, Uddhava, nem caridade, piedade, bondade, caridade, na Shodayas, nem o estudo dos Vedas, o estudo védico, Tapas, Tiago, nem a renúncia, a penitência e a austeridade, nada me prende, Uddhava. A única coisa que me prende é Yato Bhakti Mamurdita. É o serviço transcendental espontâneo e amoroso a mim. Só isso aí me coloca sob controle, ele falou. Nada mais. Não precisa nem falar do restante, né? Se nem Jnana, se nem Karma Kanda, se nem Jnana Kanda, se nem Upasana Kanda, que já é o caminho dos transcendentalistas. Primeiro você tem que ser piedoso, né? Bhukti. Depois você tem que ser estudante da filosofia, Mukti, para buscar a liberação. E depois tem que ser um yogi poderosíssimo, né? São as 3 classes de transcendentalistas que começam a partir do modo da bondade, Sattva Guna, onde começa a Vishuddha Sattva. Nem o Upasana Kanda. Se nada disso satisfaz mais do que Bhakti Kanda, do que o serviço devocional, então por que vamos, como a Krura falou aqui, quem é que nos 3 mundos, entre os homens realmente eruditos, não se refugiará em seus pés de lótus e não se renderá a você? Só se for erudito tolo, né? Porque se for um erudito de verdade, aí vai fazer isso. Vai se tornar simplesmente uma alma rendida a Krishna. Só isso. Yato Bhakti Mamurdita. Vai fazer a única coisa que prende Krishna. Serviço devocional espontâneo, amoroso a Ele.
Alguma pergunta, alguma dúvida? Ou alguma consideração? Citação? Contestação? Também aceitamos. Falar hoje, né, o aparecimento de Deus na Terra, né? Mas assim, isso que o senhor falou, né? Paulo também fala, né, que sem o amor eu nada seria, né? Ele cita várias coisas, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens. Como é que fica essas pessoas que adoram Deus? Eu adoro Deus, eu amo Deus, né? Assim, mas não tem essa informação de que ele é Krishna, que ele veio à Terra há 5.000 anos. O avanço, a compreensão é sempre proporcional ao entendimento. É proporcional. Poxa, Krishna foi tão direto ao assunto. Krishna falou que todo mundo é devoto dele, e é, né? E é um fato, nós sabemos. O Sr. Chaitanya enfatizou tanto que toda alma é servo eterno de Krishna. Toda alma é devoto de Krishna. Só que tem a alma que está situada e tem a alma que não está situada. Tem a alma que está ali próxima dele e não está situada, como Dhritarashtra, Duryodhana. Está tão próximo, mas não está situado. Mas todas têm amor puro por Krishna no coração. Todos são servos amorosos de Krishna por essência, naturalmente. Só que agora estão iludidos, estão desviados. Porque aqui Krishna Srila Prabhupada acabou de citar no significado dele aí no livro de Krishna, que difere a alma condicionada, Jiva Tattva, de Vishnu Tattva, é que a Jiva Tattva ela tem essa tendência a se contaminar. Por isso ela cai no Ekapad Vibhuti, no universo cósmico material, e fica sob o controle dos modos da natureza material e sujeita a uma coisa que não existe no mundo espiritual, que é o tempo. Mas, essencialmente, todas são iguais. Todas são sati, eternas, todas são titi, plenas de conhecimento, todas são ananda, plenas de bem-aventurança. Porém, de acordo com o karma, cada uma tem hoje um dharma e vive uma realidade. Então Krishna fala no Bhagavad Gita que Chaturvidava Jantiman, Jana, Sukritino, Arjuna. Esses 4 tipos de pessoas piedosas que de alguma maneira se refugiam nele são magnânimas, Krishna fala. Esses devotos são magnânimos. Até aquele que procura Deus quando está aflito, Krishna fala que ele é magnânimo. Um bom devoto. Buscou refúgio no lugar certo. O curioso, Artha, Jigyasu, é piedoso, é magnânimo, é devoto. O Artharti, aquele que procura riqueza, não nos semideuses, mas em Krishna, é magnânimo. É magnânimo. Krishna fala que é meu devoto, são pessoas magnânimas, ele fala. Só que dentre eles, o melhor é Artha, Jigyasu, Artharti, Jnani, Jnana Bharata Shabha. Ele falou, Arjuna, descendente de Bharata, o mais avançado, o melhor, aquele que eu próprio me vejo como ele, é o que busca conhecimento de mim. Então tudo isso é bom. Ser piedoso é bom. Na hora do desespero, gritar Deus é melhor do que gritar um palavrão. Esse é devoto. Satisfazer as curiosidades no lugar certo, na fonte certa, que realmente revela a verdade, é bom. Tudo isso é bom.
Mas melhor mesmo é ser, por compreensão, alguém que pesquisa a verdade absoluta e tenta entender a verdade absoluta. Esse é o melhor. Esse Krishna fala que dentre esses 4 tipos de pessoas piedosas que são seus devotos, esse é o melhor devoto. Mas esse é só o começo também, porque Jnana não salva ninguém. O que vai salvar vai ser Vijnana. O que vai salvar vai ser quando a alma avançar tanto que ela vai entender que conhecimento não tem valor nenhum. Valor nenhum. Conhecimento? Conhecimento não salva ninguém. Agora, o conhecimento colocado na prática, a sabedoria Vijnana, aí é outra história. Aí é outra história. Então, conhecimento, tanta gente tem. Tanta gente tem. Tem gente que tem muito conhecimento. Mas muito. Não estou nem falando de gente desse planetinha aqui, não. Falando, por exemplo, do Durvasa Muni. Durvasa Muni. Esse é um bom exemplo. Esse é um bom exemplo, Durvasa Muni. Durvasa Muni, ele é brahmana ritualístico, místico, poderoso, eruditíssimo, assim por diante. E ele viu o Ambarish Maharaja quebrar o Parana Ekadashi, que ele estava querendo fazer. Na compreensão dele, ele achou que ele quebrou. Porque, como diz a Charideva, né, tem gente que pensa que a austeridade é sinônimo de amor por Deus. Não, isso não é verdade. Controle dos sentidos é sinônimo de amor por Deus. Não é verdade isso, não é verdade. Bom, ele viu Ambarish Maharaja, que era o rei, que estava fazendo o Ekadashi completo, até sem água, já sentindo assim, com dificuldade para terminar o Ekadashi, o Parana Ekadashi, ele falou, vou tomar um pouco d'água. E ele viu e criticou. Oh, tá vendo? Não é austero, quebrando o Ekadashi, tomando água. O que aconteceu? Foi perseguido pela Sudarshana Chakra de Krishna pelo universo inteiro. Pelo universo inteiro. Por quê? Porque se desfez de um devoto verdadeiro. Krishna fala, o Bhagavatam fala, né? Krishna fala que é bem bom, bem oportuno lembrar disso, que amanhã é o aparecimento de Srila Prabhupada, o devoto, né? Então, Krishna fala que Sadavo Hridayam Mahyam Sadhunam Hridayam Tvaham Vadanya Te Najananti Naham Tebyo Managapi. Krishna falou, os meus devotos puros, rendidos a mim mesmo, aqueles que só vivem para mim, eles vivem no âmago do meu coração. Eles vivem no âmago do meu coração. Sadavo, Hridayam, Tvaham, Mahyam, aliás. Por causa disso, Sadhunam, Hridayam, Tvaham. Por causa disso, eu também só vivo no coração deles. Como a super-alma, Krishna está no coração de todos, mas há diferença. Como a super-alma, Krishna está no coração do Indragopa, no excremento, do verme do excremento. Então tem que ver bem a diferença. Porque os meus devotos só consideram a mim, só pensam em mim, só vivem para mim, só querem satisfazer a mim. Na verdade, porque eles só veem a mim, essa pessoa,
Ele fala, Madanyate Najananti. Eles não veem outra coisa, essa pessoa só vê a mim. Nahante Biomanagapi, eu também não consigo ver outra coisa, a não ser ele o tempo todo. Aí. Então, Durvasamuni só se livrou da perseguição da Sudarshana Chakra quando ele foi se desculpar diretamente com o próprio Ambarisha Maharaj. Porque Krishna não pode fazer nada quando alguém distrata, ofende, injuria, calunia, alguém que honestamente é rendido a ele, é só uma questão de tempo. Aí o Shayan Yashodarman, Lokam Ashisha Mevatya, Hati Shayan Sisavani Pumsamaha Datikrama. Um simples distrato, não precisa dar um tiro na cabeça, não. Nem falar que o fulano, o devoto, é isso e aquilo que ele não é. Não precisa, uma mera desatenção, um distrato mínimo já diminui o tempo de existência dessa pessoa, vai viver menos, vai ter morte extemporânea. Ela perde toda a sua reputação, não sabe nem como, mas perde. Fica desprovida de suas posses que naturalmente teria por karma, ou seja, da sua boa fortuna por nascimento, e acaba como um intocável na sarjeta, acaba na miséria. Uma pessoa, só por distratar devotos desse nível, de Akrura, de Pralada, de Prabhupada. Deu para entender? Então, bom é, né? Mas tem que fazer mais. Bom é no sentido que já não está sendo assúrico, demoníaco. Está pelo menos sendo, não um canalha, dos Kritina, está sendo um Sukritina, um piedoso, está se abrigando em Krishna de alguma maneira. Mas isso é só o comecinho, é muito pouco ainda. Mesmo porque depois da bondade, Sattva-guna, que já é difícil chegar, aí que começa a vida espiritual propriamente dita. Aí que vai começar a Vishuddha Sattva. Aí tem que trabalhar as mesclas de bondade, um pouco ainda de paixão e um pouquinho de ignorância, para não ficar pensando que a atividade piedosa salva alguém. Aí tem que destruir o impersonalismo, para não ficar pensando que filosofia seca, especulação filosófica, erudição vai salvar alguém. Aí tem que se desapegar dos poderes materiais. Poder místico, gente, os 8 poderes da yoga mística não são diferentes de poderes de bom nascimento, beleza, boa educação, riqueza. Tudo isso está atrelado, é a mesma coisa, só que lá é o verdadeiro poder. Isso aí é um poderzinho que qualquer Zé Mané consegue. Agora, conseguir os poderes que o yogi místico consegue não é para qualquer um. Mas mesmo assim é maia. Então o que dizer do resto? O que dizer do resto? Então o melhor desejo mesmo é correr atrás e se tornar sem desejo. Krishnabhakta Nishkama Taiva Shanta. Só esse conquista a paz e realmente muito para lá de Bhukti, Mukti, Siddhikama, Shakarya Shanta. De qualquer um desses daí que, mesmo sendo transcendentalistas, não conquistam a paz. Certo? Então, mais uma vez, obrigado a todos. Shri Krishna Jamastami Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Amanhã aqui mesmo, no mesmo Bhakti canal, no mesmo Bhakti horário, festival para Srila Prabhupada. Por favor, esforcem-se, compareçam. Srila Prabhupada Ki Jai.